de oração. Queridos, vamos orar, mas antes quero convidar você para estarmos meditando na palavra de Deus e, se possível, abra sua Bíblia e leia conosco uma porção da palavra do Senhor Jesus. No livro de 2 Samuel, capítulo 21, 2 Samuel 21, e o versículo 10, que nos diz assim: Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então Davi foi e tomou seus ossos, os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes Gileade, os quais furtaram da rua Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. Olha só, queridos, esta passagem muito interessante nos mostra a resiliência de uma mulher e o cuidado que ela teve por seus filhos, mesmo após a morte destes. A Bíblia nos mostra muitos personagens extremamente conhecidos da Bíblia Sagrada e outros personagens com histórias também muito interessantes e que nos trazem ensinamentos. E esta é uma dessas histórias, a história de Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, do rei Saul. E a história é a seguinte: quando Josué ele entra na terra que Deus tinha prometido, as nações ao redor, eles tiveram muito medo daquele povo, porque a história de Israel era uma história acompanhada de feitos miraculosos, de um povo que tinha saído lá da terra do Egito, atravessado o Mar Vermelho, que diz que o seu líder falava com um Deus que fazia um monte fumegar, estremecer. Um povo estranho, um povo aos olhos daquelas nações esquisito demais, e que ninguém poderia vencê-los, nem por meio de suas armas, nem por maldições, né? Que eu diga Balaão, quando Balaque o tenta pagar para que ele amaldiçoasse aquele povo, e Balaão diz: eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou, meu amigo. Não dá para fazer isso, porque Deus não é homem para que minta, não é minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí teve um povo que ficava próximo, que ouviram quando Israel ele toma posse daquela terra, e os gibeonitas disseram: olha, eles vão matar a gente. Então o que é que eles fazem? Colocam roupas velhas, pegam pães também envelhecidos, pegam vasos de vinho também rotos, envelhecidos, e chegam para o povo de Israel e diz assim: nós viemos de uma cidade muito distante, ouvimos falar de vocês, e é o seguinte, a gente quer servir a vocês. E aí o povo, Josué e todo o povo faz um acordo com eles, sem saber quem eles eram. E depois que foi descoberto que eram os gibeonitas, que ficava a 10 quilômetros dali,
eles não poderiam mais executá-los porque eles haviam feito um acordo em nome do Senhor. Então isso não poderia ser quebrado. Então os gibeonitas passaram a ser uma espécie de serviçal, ajudando a cortar lenha, a carregar água, e que foram muito úteis ao serviço do povo e das tribos e do povo de Israel. Com o passar do tempo, e quando Saul assume o trono, ele passa a ser o regente das tribos. O seu zelo exagerado quase que aniquila, extermina os gibeonitas. E quando chega no tempo do rei Davi, a mão do Senhor pesou, e cerca de 3 anos mais ou menos houve um aperto na terra, uma seca muito grande. Davi, sem saber e sem entender o que estava acontecendo, porque daquela fome, daquela seca, e que impacta obviamente diretamente na economia. E aí Deus disse que foi por causa da morte dos gibeonitas, né? Do exagero de Saul. Diz aqui o texto, no 2 Samuel, capítulo 21, onde lemos: e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Imagina, fome durante 3 anos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e a sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Essa conta caiu no colo de Davi. E Davi chama os gibeonitas e diz assim: olha, o que é que a gente faz para aplacar a ira divina? Porque já 3 anos desse processo, 3 anos consecutivos de seca, de fome. E eles disseram: ora, nós não queremos dinheiro, nós não queremos terra, nós queremos apenas a vingança. E Davi diz: vocês pedem o que vocês quiserem, que darei, para que abençoeis a herança do Senhor, ou seja, o povo de Israel. E os gibeonitas disseram: não é prata nem ouro que temos em questão, a nossa questão é com Saul e sua casa, nem pretendemos matar nenhum de Israel. E Davi disse: o que é que vocês querem que vos faça? E eles disseram: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos nos se deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Veja, queridos, a primeira lição que a gente já vai aprendendo aqui nessa passagem é que atitudes inconsequentes, atitudes impensadas e às vezes travestidas de um zelo, de um cuidado, e muitas vezes a gente carregado com o achismo: eu acho que eu estou fazendo isso e é bom. Mas Samuel já tinha dito a Saul: é melhor obedecer. Deus não quer sacrifício de desobediente. Deus não quer sacrifício de desmantelados. Deus quer o sacrifício, mas aquele que leva ao sacrifício tem que estar em comunhão. Então este zelo exagerado de Saul não observou que os gibeonitas com Israel tinham um pacto diante de Deus e não poderiam ser quebrados. Não poderia ser quebrado, porque foi feito perante o Senhor. E Jesus diz que a palavra do crente deve ser sim, sim. Se você falou afirmativamente, positivamente, tem que ficar, tem que continuar. E o não é não. Não existe meio termo. Não existe o mais ou menos, não existe o ficar em cima do muro. Semana passada a gente falou de Laodiceia, que era a igreja que ficava em cima do muro: nem é quente, nem é frio, é morna, nem é sim, nem é não, é mais ou menos. Às vezes é sim, às vezes é não, muda de opinião todo o tempo, não tem segurança, não tem firmeza, não está estabilizada.
E a palavra de Deus é uma só. Deus não muda, Deus é imutável. Nem sombra de variações existem nele, porque ele é um só. Ele é Deus imutável. Deus não muda. E aí, eles tinham um acordo com os gibeonitas que foi quebrado por Saul. E essa conta chegou para Davi, chegou para o tempo de Davi. E eles disseram: nós queremos 7 dos descendentes de Saul. Por conta da atitude de um homem, por causa da inconsequência de um homem, quem está pagando as consequências é um rei que não tinha nada a ver com a situação. Era o povo que nada tinha a ver com a situação, e agora 7 homens têm que pagar com a sua própria vida por conta da inconsequência, da atitude equivocada, impensada de um homem. Veja como isso carrega lições para nós, para você, para sua vida. Mas as atitudes que você toma na sua vida não trazem consequências apenas para você, podem trazer consequência para aqueles que estão do seu lado. É um homem inconsequente que gasta o seu dinheiro com aquilo que não é pão. É um homem que gasta o seu dinheiro, por exemplo, em jogos. Ele não está prejudicando só ele, está prejudicando a família. Um homem que entrou no caminho do vício e gasta todo o seu dinheiro para alimentar o seu vício, não somente ele está pagando, mas a sua família paga. Veja como a atitude de uma só pessoa, ela vai abarcar as pessoas que estão do seu lado. E o inverso também é verdadeiro. Quando você toma atitudes positivas, de bênção, você está não só abençoando a sua vida, mas aqueles que estão do seu lado. Por isso a Bíblia vai tratar de escolhas. E muitas vezes a gente acha que está escolhendo bem, que está no caminho certo, que está fazendo o melhor, mas a Bíblia também nos diz que há caminhos que ao homem parece ser uma bênção. Mas por que a vida da gente não é guiada por aquilo que eu acho? Não é a minha análise. Eu já não vivo, Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Temos agora a mente de Cristo. Então cada passo da nossa vida, cada atitude, cada nova movimentação da nossa vida tem que ser acompanhada pelo Espírito Santo de Deus. Tiago diz: até aquilo que você vai fazer, dizendo vamos comercializar tal coisa ou fazer tal e tal negócio, ele diz, mas antes você precisa saber entender se Deus quer, se Deus permite, se Deus está no negócio. Não é simplesmente ser motivado por emoções, por arrepios, por novidade, por moda. Não, crente não vive por épocas. Crente não vive das modas que se apresentam a todo tempo, a todo instante. Não somos motivados por emoções. Somos guiados pela certeza que a fé nos dá, nos garante, que é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas é a certeza daquilo que eu espero. Se eu espero em Deus, se eu confio em Deus, eu tenho uma base, eu tenho firmeza. Portanto, cuidado com as tuas escolhas, para não prejudicar não somente a sua vida, mas a sua família. Não prejudicar não somente a sua vida, mas o lugar onde você está. Isso pode ser qualquer lugar, no seu trabalho, na igreja. Cada passo da nossa vida deve ser guiada por Deus. Mesmo aquelas melhores intenções, quando a gente acha, olha, Davi disse certa vez, eu vou fazer uma casa para Deus. Eu resolvi hoje fazer uma casa para Deus. Eu moro num palácio muito bem estruturado, eu moro num palácio com luxo, mas Deus mora onde? Deus mora ali, numa tendazinha. O coração dele é sincero,
Deus vê o coração dele, sabe? Desta sinceridade quase infantil de Davi. Aí Deus chega e diz assim: porventura eu pedi algum lugar? Porque nem os céus dos céus podem contê-lo. Porque o céu é de Deus, a terra é assento para os seus pés. E você está preocupado com algum lugar em que eu possa habitar, que eu possa morar? Mas Deus é bom. Deus sempre nos entende. Ele só quis dizer que ele não precisa de uma geografia e de um lugar. Porque tudo que existe, existe nele. Tudo depende dele, portanto, ele não precisa de um lugar. Mas por seu amor, por sua misericórdia, compaixão, quando Davi intentou fazer este lugar para Deus, um lugar de habitação para Deus, Deus permitiu, mas não permitiu que Davi fizesse. A intenção é boa, é de acolher, é de fazer um lugar de aproximação a Deus, é muito bom. A intenção é boa, tanto é que o profeta e conselheiro de Davi disse: faz aquilo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Que a intenção é boa, e às vezes, quando a intenção é boa, a gente acha que Deus está, que Deus assinou embaixo, e não é verdade. Porque o mesmo profeta que diz: faz tudo em que está no teu coração, porque Deus é contigo, Deus o manda lá dizer: olha, não farás. Aquele que te sucederá é que vai construir esta casa, porque tuas mãos estão cheias de sangue. E alguns vão dizer que este sangue é referente ao sangue do marido de Betseba, porque foi um assassinato. E outros vão dizer porque Davi era um homem de guerra que derramou muito sangue. Enfim, seja o que for, é sangue. E Deus diz: não permito que você construa esse templo. Mas veja, algo bom, algo que foi planejado para agradar a Deus, algo que foi pensado para Deus com um coração genuíno, verdadeiro, sincero. Mas Deus não queria. Pelo menos não que Davi fizesse. O outro é Saul, quando Deus diz: olha, aniquila os amalequitas, destrói todos eles. Tudo que tiver respirando ali mata. E o que é que Saul faz? Escolhe os melhores animais para trazer, para oferecer em holocausto perante o Senhor. É bonito. Ele está levando para Deus. Ele escolheu o melhor, os animais mais gordos, em uma aparência perfeita. Parece atitude boa de um homem adorador. Aí o profeta chega para o confrontar e diz: mas qual foi a ordem divina? A ordem divina foi para matá-los, para não trazer nada, para aniquilar tudo. Portanto, melhor que seja a intenção de querer oferecer o sacrifício, Deus não quer o sacrifício se primeiro não há obediência. Se você nem ao menos foi obediente, como é que você quer sacrificar? Se você não tem a noção de submissão, de obediência, de cumprir integralmente aquilo que Deus determinou, para que você quer levar um sacrifício? É sacrifício de tolo. Mas a atitude é boa, mas a intenção é boa, mas o gesto é bonito, mas não foi o que Deus pediu. E quando Deus não pede, isso que parece ser bom se torna algo destrutível, não só para mim. O pior é isso, não é só para mim, mas para aqueles que estão ao meu lado, próximos a mim, que vão sofrer as consequências da minha atitude errada, adulterada, impensada, inconsequente. Mesmo que eu tenha julgado como boa. E olha o que é que Saul faz.
ele tenta aniquilar os gibeonitas sem entender o passado, sem entender que foi feito um acordo, uma aliança perante Deus. E a sua atitude trouxe 3 anos de fome consequentes, 3 anos em sequência, 3 anos de fome sobre Israel. As pessoas que nem sabiam o que estava acontecendo, nem Davi sabia o que estava acontecendo. Nem o rei, nem o homem segundo o coração de Deus sabia explicar por que do primeiro ano de fome, por que do segundo ano de fome, por que o terceiro ano de fome. O Davi que diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que está acontecendo? É porque pecado, queridos, não tem prazo de validade. O pecado que foi cometido e não foi confessado, que não foi perdoado, que não houve arrependimento, que não houve mudança, ele está lá, ativo, vivo. Pode passar 1000 anos. Até porque 1000 anos para Deus é como um dia. Então havia um pecado, havia uma transgressão. E Deus estava pedindo conta. Deus não se deixa escarnecer. E aquele que era o representante do povo transgrediu. E já que ele estava morto, alguém tem que aplacar a ira divina por quebra deste pacto. E sobrou para pessoas que não estavam lá. E Davi consulta ao Senhor e diz: Senhor, o que é que está acontecendo? E Deus revela que foi Saul que quase aniquilou os gibeonitas. E agora, em troca, os gibeonitas pedem 7 descendentes de Saul. Claro que o filho de Jonatas, entre Davi e Jonatas foi feito um acordo, uma aliança. E por isso que Davi não entregou Mefibosete. O outro Mefibosete que foi entregue não era este filho de Jonatas. E foram 7 homens para a execução por enforcamento, por algo que aconteceu há tantos anos atrás, por uma atitude errada, impensada, inconsequente. 7 homens agora têm que pagar com sua vida pelo erro de um homem. 7 homens têm que pagar com sua vida por alguém que transgrediu. Queridos, isso é tão sério. Quando eu começo a pensar nessa passagem, eu fico pensando nas minhas atitudes, o que eu estou fazendo, o que eu estou plantando, para que aqueles que estão ao meu lado não paguem as consequências, não sejam alvos da minha inconsequência. É por isso que a cada momento da nossa vida a gente tem que pedir a Deus: guia os meus passos, seja a minha mente, que eu seja guiado pelo Teu Espírito Santo, que Ele me ilumine, que eu não dê nenhum passo, Senhor, sem a Tua aprovação. Por melhor que eu julgue, por melhor que seja a minha intenção, e por melhor que seja o caminho que você esteja escolhendo, dizendo é um caminho bom, e todos que estão do seu lado talvez também julguem dizendo é bom, mas a questão não é se é bom ou não, é saber se está nos planos de Deus. Porque se não estiver, é caminho de morte. Qualquer caminho que Deus não esteja presente sempre será caminho de morte. E literalmente foi isso que aconteceu. O caminho que Saul escolheu foi caminho de morte, que trouxe consequência a outros. E o rei tomou os filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido com Saul, Armone e Mefibosete. E eu volto a repetir, esse Mefibosete não era o filho de Jonatas, era o filho de Aiá.
era outro que tinha este nome. E os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Bezliai, Mealatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Veja que coisa interessante, e aí onde eu quero que você analise esse texto juntamente conosco. É aí que entra uma história extraordinária. O que eu falei para você lá no início, tem histórias que são muito conhecidas, mas tem histórias na Bíblia extraordinárias que muitas vezes a gente nem fala nelas. E esta mulher chamada Rispa, concubina de Saul, mãe desses 2 filhos que foram entregues para serem executados, para serem mortos, ela teve 2 filhos executados. E aqueles que eram assim executados não tinham direito de sepultamento. Ficavam ao ar livre para ali apodrecerem e serem devorados pelos corvos e pelos animais ferozes, porque pela lei eles não tinham o direito de um sepultamento digno, honrado. Agora o que eu quero falar para você é de perseverança. O que esta mulher ensina para nós é perseverança, é resiliência. Resiliência é a característica de voltar ao mesmo lugar, de permanecer firme no mesmo lugar, de não sair, de não deixar, de não abandonar o lugar que Deus determinou para cada um de nós. Esta mulher nos ensina a ter uma força, uma perseverança no meio de um tsunami que aconteceu em sua vida. Veja, para alguém que vivia na realeza, para alguém que compartilhava com as mesmas coisas da casa real, era concubina de Saul, a maior autoridade, invejada por muitas, que queriam estar no seu lugar, tinha status, vivia no topo da pirâmide social, não passava necessidades, tinha tudo do melhor. Mas acontece uma reviravolta, porque o inconsequente Saul, com atitudes impensadas, ele chega a cometer o desvario de oferecer sacrifício pela demora de Samuel. E quando Samuel chega, pergunta: o que fizeste? Ele diz: tu demoraste. E Samuel diz: Deus iria confirmar para sempre o teu reino, mas agora já passou para outro melhor do que tu. E o castelo, parece mais aquelas histórias, né? Castelo de areia começa a desmoronar. A presença de Deus se afasta. Ele toma uma atitude tão desesperada, tão desastrosa, que ele mesmo havia dito que qualquer que consultasse os feiticeiros em seu reino morreriam, não só os que consultavam, mas também os feiticeiros. Mas quando o homem se afasta de Deus, meu Deus, ele vai lá atrás da pitonisa de Endor para tentar desesperadamente falar com Samuel. E quem aparece é um espírito maligno, um demônio que se apresenta. E que o texto vai dizer que aparentava ser Samuel, que ele julgou ser Samuel. E que lhe trouxe profecias que pareciam ser verdadeiras, mas quando você vai analisar, elas não se cumprem. E aí, o castelo de fato ruiu. Saul é morto.
ou se joga por cima da espada, enfim, uma história nebulosa. Jonatas também morre. E o reino passa para Davi, assim como Deus havia determinado. E para aplacar qualquer tentativa de tentar usurpar o trono, era comum que aquele que assumisse o trono desse cabo dos descendentes do outro monarca. E é por isso que Jonatas faz uma aliança com Davi para não matar a sua descendência. E Davi, por isso que lá na frente chama Mefibosete para estar com ele. Aí veja, uma mulher que agora tinha aquele status, estava ali no topo, agora desce. Perdeu o status, perdeu a glória e ainda mais, agora perdeu seus filhos. Perdeu os 2 filhos por algo que eles não fizeram, por algo que eles não cometeram, pela inconsequência de um homem. Querido irmão, querida irmã, e a mim, cuidado com as nossas atitudes, cuidado com as nossas escolhas, mesmo aquelas que nós consideramos e julgamos boas. Ou aquilo que muita gente diz, mas isso aí todo mundo faz. Parece uma coisa tão simples. Porque hoje em dia estão querendo normatizar aquilo que Deus diz que é pecado. Normalizar aquilo que Deus diz é pecado, não é? E aí esta mulher faz algo extraordinário. Veja o que diz o texto. Diz aqui a palavra do Senhor, que ela tomou um pano de cilício. Pano de cilício, meus irmãos, era pele, era feito de pele, principalmente pele de camelo, era pele de cabra, mas ele não tinha um bom acabamento, ele incomodava quando se colocava ele sobre o corpo. Por isso que chama-se de saco grosseiro de cilício. E ele era muito usado nos momentos de quebrantamento, nos momentos de humilhação, no momento de dor intensa, numa demonstração de uma amargura na alma, de um sofrimento interno que era exteriorizado através desse gesto de colocar sobre si um saco de cilício. No momento de luto, por exemplo, Davi faz isso, o povo de Nínive faz isso. Quando Jonas ele prega a palavra e eles se arrependem, eles se vestem de saco de cilício, aquele pano grosseiro que incomoda, que risca a pele, sabe? E é nesse gesto que esta mulher, ele pega esse tecido áspero, desconfortável, feito de pele de cabra ou de camelo, e se veste e coloca sobre si num gesto de dor, de luto, de pranto, porque ela não tem a quem recorrer, porque foi autorizado pelo rei. O rei é quem determinou os 7 homens para serem executados perante o Senhor, para aplacar a sua ira, porque Saul tinha praticamente aniquilado os gibeonitas. Só Deus sabe, esta mulher que já tinha passado pela dor de perder uma posição, o status, economicamente era uma mulher rica, agora ser uma mulher pobre, ainda ter que conviver com esse estigma de que perdeu a posição, de que foi passado para trás. Imagina, se aquele homem que quando Davi estava fugindo do seu filho
né? Absalão, ele começa a jogar pedra em Davi, e veja o que é que ele diz: o Senhor está te dando a paga, como se Davi fosse o culpado pelos erros de Saul e por ter se tornado o rei de Israel. Então tinha um grupo ali, aquele grupo que era contra Davi, que achava que Davi tinha usurpado o trono de Saul. Veja como isso é sério. E esta mulher, ela pega este saco de cilício e se veste, demonstrando o seu luto, demonstrando a sua dor, a sua angústia, a sua aflição. E o texto continua dizendo que ela fez isso no início da cega das cevadas, da colheita das cevadas, que durava alguns meses. Significa dizer que esta mulher esteve guardando os corpos, e principalmente os dos seus filhos, durante meses em cima de uma pedra e se cobrindo com um saco grosseiro de cilício. Porque os seus filhos não poderiam ter um enterro digno. Isso também nos traz mais uma lição. Uma lição de não desistir. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua comunhão com Deus. Não desista da santidade. Não desista. O que Rispa nos ensina com essa história dramática da sua vida, de perder posição social, de agora perder seus 2 filhos. Ela nos ensina esta resiliência, essa resistência, este grito silencioso, que não precisou fazer nenhum estardalhaço, nenhum show pirotécnico. Ela não precisou nada a não ser um gesto de humildade, de humilhação e de um sentimento de dor que não era expresso para fora, mas para dentro. Era a dor da alma, da angústia, do sofrimento, da perda, do luto. Porque ela não tinha para quem recorrer. Esta é uma lição para todos nós. E esta lição de Rispa é a mesma que Jesus nos ensinou, falando sobre resistir, falando não sobre desistir, o não desistir, falou sobre bater a porta sempre. Porque ele diz: batei e abrir-se-vos-á. Pede e você será atendido, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra. Ele nos mostra também através de uma parábola de um juiz pecador e de uma senhorinha que todos os dias estava lá dizendo: resolve a minha causa, resolve a minha causa, resolve a minha causa. E aquele homem, não pela causa da mulher, mas pela sua insistência, chega à conclusão dizendo: eu quero que essa mulher suma da minha frente. Não por ela, que era uma pobre viúva, diante da sociedade não vale nada, não tem nenhum valor. Eu não quero ela mais na minha porta. Julgou a causa daquela mulher. E qual é a lição que Jesus nos diz? Olha, se aquele homem, sendo mau, pecador, iníquo, ele atendeu aquela mulher por sua insistência, quanto mais a você, servo de Deus, serva de Deus, não desista, porque Deus te ama e quer o melhor para você. Portanto, continue. Não retroceda. Não volte. Não vacile, não negocie a sua fé, não deixe morrer a sua esperança, não deixe de bater na porta. E esta mulher nos ensina uma lição extraordinária, porque ela começa no princípio da colheita da cevada. Alguns vão dizer que são meses. Ela pega esse pano de cilício, coloca sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, mas não deixou as aves do céu pousar. Geralmente os corvos vinham, comiam os olhos. Mas ela está ali, olha, espantando as aves do céu, espantando as feras do deserto, as feras que vinham para devorar os corpos. Isso nos mostra aquele que está vigilante,
Permaneça vigilante sobre a sua casa, permaneça vigilante sobre a sua família, permaneça vigilante sobre os seus filhos, permaneça vigilante acima de tudo sobre a sua vida e sua comunhão com Deus. Espantando as aves que vêm querer devorar, arrancar a sua fé. Jesus disse que o semeador saiu a semear e a semente que caiu à beira do caminho, as aves dos céus vieram e arrebataram esta semente. A gente precisa estar vigiando para espantar estas aves que vêm atrapalhar a nossa comunhão, que vêm tentar tirar a nossa paz. Mas em nome de Jesus, se torne algo ou alguém como esta mulher, como Rispa, seja resiliente, seja resistente. Tenha este objetivo de não desistir. Olha, não deixou as aves dos céus pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Primeiro mês, segundo mês, e a mulher ali, vendo os corpos dos seus filhos apodrecerem, mas ela diz: não deixarei que os animais venham devorar pelo menos um pouco de dignidade na morte dos meus filhos. Você imagina o que esta mulher passou? Noites e noites ali em cima de uma pedra, tendo que se cobrir com este saco grosseiro, incômodo, tendo que ver os corpos em decomposição, mau cheiro. Mas ela se tornou vigilante, resistente. Ah, que lição para nós, meus irmãos. Como vale a pena a gente não deixar o nosso lugar, a gente não desistir. Tem gente que por infinitamente algo menor quer desistir da vida, quer desistir da família, quer desistir da igreja, quer desistir de tudo. Às vezes alguém tronchou a boca para ele, entronchou a cara para ele, ele diz: eu não vou mais para a igreja. Oh, meu Deus. Mas a Bíblia está nos mostrando uma mulher que ela poderia ter gritado dizendo: os meus filhos não têm culpa, não pode morrer, não foi ele que matou os gibeonitas. Ela não podia fazer nada. E o que ela pôde fazer, ela fez. O que é que você pode fazer pela sua família? O que é que você pode fazer pelos seus filhos? Qual sacrifício você está fazendo pelos teus? Qual o tempo que você está dedicando à sua casa, à sua família? Qual o tempo de você estar dedicando a Deus? Qual o tempo que você está dedicando às coisas do céu? Qual o tempo que você está dedicando a você mesmo? Porque faz parte dedicar tempo para nós. Para nossa sanidade mental a gente precisa. O que é que você está fazendo com aquilo que você pode fazer? A Rispa poderia dizer: eu não posso fazer mais nada, meus filhos já estão mortos. Mas havia algo que ela ainda podia fazer pelos seus filhos mesmo mortos. E mesmo sem gritar, mesmo sem falar, com seu gesto, todo mundo que passava estava ali colhendo a cevada, via aquela mulher dia e noite, dia e noite, dia e noite, perseverante, dizendo: essa mulher não vai sair daí, essa mulher não vai desistir. Queridos, que lição para nós. Talvez alguém esteja dizendo: desiste de ser crente, desiste da tua família, desiste da tua esposa, desiste do teu marido, e você permanece dizendo: não, daqui eu não saio, da presença de Deus eu não saio, e eu sei que haverá resposta de Deus. O pessoal começou a olhar e dizer: essa mulher é osso duro de roer. Aí alguém, Deus sempre usa alguém, sempre vai chegar alguém que Deus vai despertar, que Deus vai fazer ver, que Deus vai fazer perceber. De alguma forma, de alguma maneira, esta notícia chegou para Davi meses depois. Disse: olha, Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul,
Está há meses ali guardando aqueles 7 corpos, inclusive 2 é dos filhos dela. E aquilo acabou com o coração de Davi. A resistência daquela mulher, ela não bateu a porta de Davi, ela não foi no palácio, ela não quis uma audiência com o rei, nada, ela só esteve lá no lugar dela. Fique no seu lugar. Saia desse desespero. Fique só no seu lugar. Jesus disse: entra em teu quarto em secreto, e em secreto teu pai te responderá. Sem desespero. Pelos teus filhos, pela tua família, pelo teu casamento, por tua vida espiritual, pelo teu trabalho, por teu negócio, pela tua saúde, ou qualquer outra coisa que você está chamando pelo nome agora. Saiba que Deus vai usar alguém. Isso vai chamar a atenção do rei. Aí quando essa notícia chegou para Davi, então foi Davi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, os quais os moradores de Jabes de Gileade tinham furtado, né, os corpos de Davi e de Jonatas, e fez subir dali os ossos de Saul e de Jonatas, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. E enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou com a terra. Veja, meses de resiliência, de resistência, ela pôde pelo menos dar um sepultamento digno aos seus filhos e àqueles que haviam morrido também com eles. Queridos, vale a pena pagar o preço, vale a pena marcar os joelhos, vale a pena resistir, mesmo no meio da aflição, da angústia, quando tudo desmorona, como foi na vida desta mulher. Mas aquele grito silencioso em cima de uma penha, vestida com saco de cilício, o seu gesto chegou até o trono. E ela alcançou a resposta. Deus está falando conosco nesta manhã. Não desista. Vai chegar o momento. O teu gesto, a tua humilhação, as tuas lágrimas já está chegando no trono da graça. E haverá resposta do rei para ti e para os teus. Não desista. Continue resiliente. Persista em oração, clamor e súplica, porque o teu gesto, a tua atitude vai chegar até o rei. Amém, amém e amém. Pai bendito, nós te louvamos pela tua palavra aos nossos corações nesta manhã. Continua conosco, ó Deus, nos ajuda, nos abençoa a cada passo da nossa vida, das nossas escolhas. E ajuda-nos a sermos mais resilientes, a crermos mais, Senhor, em Ti, na tua ação, mesmo no meio dos problemas, das tribulações, das angústias. Mas nós sabemos que as nossas lágrimas, que o nosso clamor, que o nosso grito silencioso tem chegado até o trono da graça. Ajuda a cada lar, a cada família, aqueles que choram neste momento pelos filhos, pelo esposo, pela esposa, ou uma enfermidade, ou algum problema que esteja enfrentando, que aos olhos humanos é impossível. Mas nós oramos ao Deus do impossível. Nós clamamos por cada vida, por cada lar, por cada família, Senhor, que nos acompanha agora, que ouviram a tua palavra e que não irão desistir, mas perseverar, confiante, como disse o salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ouve, ó Deus dos céus, o nosso clamor nesta manhã. Atende, Senhor, nossa petição segundo a tua vontade. Entra com providência nos lares, nas vidas, nas mentes. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.